Separei dois dos melhores jogos de hoje para a gente analisar as odds. E a gente vai ver aqui Atlético Goianiense e Atlético e Leicester e Newcastle. Então, já vamos lá. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro por Atlético Goianiense e Atlético. Aquele aviso de sempre, se você estiver vendo o vídeo mais próximo do horário do jogo do Leicester contra o Newcastle, que vai acontecer primeiro, por ser na Inglaterra, né, essa questão de fuso horário. Aí você pode passar a minutagem do vídeo para assistir primeiro essa do jogo da Premier League e depois assistir desse do Goianiense e Atlético. Queria destacar que além desses dois jogos, tem outro que inclusive talvez seja o melhor de hoje, que é Bolonha e Napoli, duas das melhores equipes do momento no futebol italiano. A Napoli ainda brigando por título, por mais que esteja oscilando, e o Bolonha, que se reformulou de certa forma da temporada passada para essa, né? Perdeu muitos jogadores, mas segue nessa parte de cima da tabela, tá bom? Esse talvez seja o melhor jogo de hoje, mas como tinha pouquíssimas opções, eu montei nas minhas apostas normais e aí pro vídeo eu separei esses dois, tá bom? Queria destacar ainda, depois que a gente passar por esses dois jogos, eu mostro as resolvidas de ontem e as que eu montei para hoje. Hoje, que como é segunda, tem pouquíssimos jogos, beleza? Queria destacar ainda, eu mudei meu critério, não tô mais com critério de odd 1.5, tô com critério de odd 2 agora, tá bom? Isso dá uma certa tranquilidade a mais para mim, porque quando a gente vai numa odd 1.5, tem que ser uma análise mais aprofundada para você ver que, tipo assim, a probabilidade de bater vai ser alta, algo que tá pagando bem. Agora, quando é uma odd que passa de odd 2 dá uma leveza maior, porque eu sei que assim, eu posso errar metade das apostas que eu fazer que tá bom ainda, entendeu? Então vai dar uma tranquilidade maior, mas consequentemente vai ter menos apostas também. Por normalmente as odds de coisas boas estarem menor, né? Enfim, olhando para as odds aqui, vitória do Goianiense está pagando 1,83, o empate 3,40 e a vitória do Atlético 4,75. Cara, eu acho que é por aí mesmo, tá bom? O Goianiense é uma equipe que é mais encorpada, uma equipe mais tradicional, mais acostumada com a Série B, até com a Série A. E tem um elenco mais encorpado do que o Atlético. O Atlético vive o melhor momento da sua história em ascensão, chegando agora na Série B, se reforçou, então tem ali o Andrei, volante ex-Vasco, tem o Lincoln, atacante ex-Flamengo, trouxe o Adriel, goleiro que estava no Bahia e pertence ao Grêmio ainda. Então trouxe reforços interessantes, mas são alguns reforços, né? Já o Goianiense é um time que já está acostumado com Série B, Série A e ainda vai jogar em casa. É um Atlético Goianiense, sim, ainda meio oscilante, né? Não chegou nem na final do Campeonato Goiano. Final foi Vila Nova e Anápolis, e o Vila foi campeão, não. Uma baita final pro final, né? O Anápolis venceu por 2-0 a ida e tomou 3 na volta. Enfim, vamos ver aqui as odds agora, mais aprofundadas. Lembrando que Série B não tem linha de finalização, né? A gente vai olhar primeiro para gols. Olhando primeiro para o Goianiense, paga 1,20. Se fosse um no primeiro tempo, pagaria 1,90. Um gol do Atlético paga 1,57. Se fosse um no primeiro tempo, pagaria 2,75. Um gol normal no primeiro tempo, para qualquer uma das duas equipes, paga 1,44. No final das contas, o gol do Goianiense no primeiro tempo eu já não acharia uma boa e mesmo assim não paga odd 2. Se tipo assim, um gol do Atlético no jogo todo pagasse odd 2, eu iria. Pagando 1,57 eu acho pouco, tá bom? Então, linha de gols não tá tão boa. Linha de cartão, olhando para primeiro tempo, vai pagar mais. O Goianiense paga 1,66, do Atlético 1,44. Isso que já é filtrado para primeiro tempo, que é mais difícil do que de segundo tempo. Então acaba que também não está bem precificada essa linha de cartões. De linhas que a gente poderia olhar, mas assim, para uma única coisa, pagar o de dois, é isso. Eu queria destacar que eu montei um bingo de marcadores de gols, estou montando todo dia. E nesse jogo eu selecionei um cara, eu selecionei o Caio Dantas, centroavante com passagem por várias equipes de Série B. Tava no Guarani, né? Sempre faz muitos gols, cara. Ele é a cara da Série B, inclusive. Mais de um gol asiático no primeiro tempo, paga odd de 2. Para quem quiser, pode ser interessante. Talvez a linha aqui, vinculando, principalmente olhando para odd, seja a melhor. Só que é Série B, né? Série B é difícil de apostar
em gols. Então, não utilizaria essa linha e, consequentemente, para esse Atlético Goianiense e Atlético, não tem nenhuma linha que eu olho e falo. Essa linha é boa e tá pagando pelo menos odd 2, tá bom? E aí agora a gente vai olhar o jogo do Newcastle, tá bom? Newcastle e Leicester. As odds estão assim. Vitória do Leicester paga odd 7,50, o empate 4,20 e o Newcastle vencer paga 1,45. O contexto é o seguinte, esse time do Leicester, se eu não me engano o técnico ainda é o Van Nistelrooy, tá bom? Que chegou a se auxiliar no United um tempinho atrás, auxiliar do Ten Hag, o Ten Hag saiu e o Van Nistelrooy foi até o auxiliar substituto do United enquanto não trazia o Ruben Amorim, né? E aí agora ele já tá um tempinho no Leicester. O Leicester no início apresentou até uma certa melhora, mas isso não se transformou em resultados. Faz uma campanha horrível. O Southampton se superou, consegue fazer uma campanha inacreditavelmente horrível. Mas o Leicester, de qualquer forma, assim como o Ipswich Town também, são equipes que vieram da Championship e não conseguiram desempenhar bem na Premier League. O Leicester até tem bons jogadores, mas não faz uma boa campanha. E a gente passou aqui, ó. Nos últimos 5 jogos, o Leicester perdeu todos. Mostra muito do que é essa fase do Leicester. Já o Newcastle vem bem, foi já campeão da. Foi Copa da Inglaterra, não foi? Ou Copa da Liga Inglesa? Eu acho que foi Copa da Inglaterra, tá bom? É um time bom, um time encorpado, com um meio de campo muito bom, com o Tonali, o Bruno Guimarães e o Joelinton. De fato, o Newcastle é bem favorito, tá bom? 1,45 é próximo da realidade, a questão é que vai ser fora de casa. Mas o Leicester, que nem eu falei, não faz uma boa campanha. Olhando para a finalização, e agora eu não tenho mais esse critério. Como é odd 2 agora, eu não tenho mais esse critério de para linha de primeiro tempo só para favorito. Então a gente pode olhar para o Leicester também. A primeira que paga odd 2 é o Makati, não é um cara com muita moral no time. O Ndidi é volante, o Justin é lateral, o Vestergaard é zagueiro. E pela odd aqui a gente já pode olhar para jogo tudo. Tá? Então a primeira aqui é o Justin, para jogo tudo, lateral não vale a pena. O Skip é um meio campista. A linha dele até faz sentido, tá bom? Pagando 2,50 tá pagando bem. É, mas eu não consigo confiar nessa linha dele. O Newcastle deve ser protagonista, é um time melhor, deve ter mais a bola, deve vencer. Então, uma linha de um meio-campista de marcação de um time que faz uma campanha ruim para chegar à frente para finalizar, não vou usar não, tá bom? Talvez a gente possa montar um bingo envolvendo esse jogo e aí uma linha de um chute no primeiro tempo do skip deve pagar lá em torno de odd 4. E aí vai dar para utilizar ela. Sulmaré também é outro volante de marcação, né? Uma linha parecida com a do Skip. A questão é que o Skip é um cara até mais móvel, tá bom? Tá bom? O Sulmaré é um cara um pouquinho mais pesado. Essa linha do Skip vai dar para usar como bingo no primeiro tempo, beleza? Mas para linha normal, não. E olhando o lado do Newcastle agora, primeiro para olhando para primeiro tempo, a primeira linha aqui é do Fabian Schär, é zagueiro, então não faz sentido. O Milley não tem tanta moral, o Longstaff é reserva, Trippier é lateral, e a partir daqui dá para olhar para jogo tudo. Aqui ó, para o jogo tudo, ó. Primeira que pagou de 2 é o Burn, também zagueiro barra lateral, tem uma boa bola aérea, mas não a ponto de eu conseguir selecionar uma linha dele. O Livramento é lateral, o Kraft não tem muita moral, o Target também não. Do lado do Newcastle não tem uma linha que me agrada não. Mas como bingo a gente vai usar linha de um chute no primeiro tempo do skip, ó. Vai pagar lá para odd 4. 3,75. Para um bingo aqui, se a gente encontrar outras linhas boas, pode ser interessante, tá bom? Linha de gol, um gol do Leicester, que já seria difícil, só paga 1,72. E um do Newcastle paga 1,10. Gol no primeiro tempo do Newcastle, 1,60. Também não paga odd 2, beleza? Então linha de gol não tá interessante. Linha de cartão, Premier League normalmente não tem tanto cartão, ainda mais em um jogo assim que é tão discrepante, nível das duas equipes, não sei até que ponto vale a pena em cartão. Então um do Leicester no primeiro tempo paga 1,72, um do Newcastle paga 2,10, mas pela diferença das equipes, eu não conseguiria ir nessa linha do Newcastle, mas é uma odd que pelo menos paga acima de odd 2. E olhando para segundo tempo, pagaria só 1,44, né? Se fosse um jogo onde um Leicester estivesse em boa fase e a tendência fosse de um Leicester dar muito trabalho, talvez essa linha de um cartão no primeiro tempo faria sentido. Ainda mais porque tem caras que chegam firme, como é o Bruno Guimarães, como é o Tonali. É um Newcastle que lida bem com esses jogos grandes até. Que não que seja o caso, né? Porque é um jogo que o Newcastle é bem favorito. E agora, como a gente está usando a linha de odd 2, a gente pode olhar a linha de
Falta cometida também, beleza? Do lado do Leicester, que paga odd 2, não tem nenhum jogador, né? Nenhum aqui paga pelo menos odd 2. E olhando o lado do Newcastle, primeiro que aparece aqui é o Murphy. Cara, o Murphy é um ponta, mas ele é um ponta que ajuda bastante na recomposição. É uma linha que, assim, o cartão é muito semelhante com a linha de cartão do primeiro tempo do Newcastle. Se fosse um jogo que fosse tipo um Newcastle e... Deixa eu pensar uma equipe aqui. Um Newcastle e Arsenal. É uma linha que faria sentido ele ter um cartão no primeiro tempo Newcastle ou uma falta do Murphy. Agora contra o Leicester, eu acho que não. Beleza? E a outra aqui é uma falta do Livramento. Pela posição dele e pela odd, até faz sentido, né? Porque ele é lateral e tá pagando 3,75. Paga muito. Tá bom? Então, assim, é uma linha dele pra bingo, eu acho que vai dar pra usar também. Então, até o momento é um chute no primeiro tempo do skip e uma falta do Livramento pra montar esse bingo no jogo. Linha de desarme, que vai pagar pelo menos odd de 2. Ó, o Isaac é centroavante, não vale a pena. O Calu Wilson, centroavante também não. O que mais? Do lado do Newcastle, só isso. Acima de odd de 2. Do lado do Leicester, que pague odd de 2. Ninguém. Tá, beleza. Defesa do goleiro, nada também, né? Logicamente, uma linha tão baixa. Do lado do Leicester, um chute agora no primeiro tempo, 1,25, longe de odd de 2 também. E é isso, né? Então, o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar um chute no primeiro tempo do skip, uma falta do Livramento. Vai dar para usar a linha de uma falta do Murphy, tá bom? Como é um ponta que ajuda nessa recomposição, né? E talvez ele seja reserva também, tem essa possibilidade. Assim como o Livramento, por ter o Trippier também. Às vezes o Livramento joga na esquerda, às vezes joga na direita, é um cara versátil nesse sentido. Mas o bingo que eu vou montar vai ser o seguinte, então, ó. É um chute no primeiro tempo pro skip, se jogar, né? Uma falta do Murphy, se jogar. Eu sei que ele é ponta, mas é um cara que ajuda na recomposição. E uma falta do Livramento, pagando quase odd 4 para um lateral. Também considero uma bolinha. Tá aí o nosso bingo de hoje, a mod 34. Então, um chute do skip, eu sei, o Newcastle é favorito. Mas pela odd ser um meio campista jogando em casa, por mais que seja um time em má fase, pela odd para bingo vale a pena. E o Murphy é um ponto que ajuda na recomposição também. Então ele pode fazer uma faltinha. E o Livramento é lateral. Só por isso já vale a pena uma odd beirando odd 4, né? Então tá aí, esse é o bingo de hoje, é o mod 34, beleza? Tá aí. E se fosse para recomendar linha individual, cara, seria um chute normal do skip. Dentre esses dois jogos, eu acho que essa que seria a melhor. A que eu falei que era a melhor de ontem, que era um chute do Casemiro, bateu, né? Ele finalizou. Mas a gente não fez como individual, usou só no bingo. E hoje eu também não vou usar a linha individual do skip, não, tá bom? Mas se fosse para recomendar entre esses dois jogos, Goianiense e Atlético e Leicester e Newcastle, a melhor linha pela odd é essa linha de um chute do skip pagando 2,50. É um volante, mas é um volante que joga em casa e é um volante móvel, o skip e Tottenham, né? Enfim, mas eu não iria como individual pelo momento do Leicester ser tão ruim, beleza? Deixa eu mostrar aqui agora as resolvidas e depois as que eu montei para hoje. Vou mudar aqui a tela, né? Então, ó, as resolvidas, vamos lá no início. E lembrando, agora eu estou pegando individual em todas as linhas selecionadas. Esse é um dos motivos para eu ter ido para critério de odd 2. Enfim. Na primeira aqui, ó, na análise da Lazio e Atalanta foi. O Valladolid foi goleado, tomou 4-0 em casa pro Retafe. O Valladolid faz uma campanha horrível. Mas, cara, jogando em casa contra uma equipe mediana, tinha que fazer um jogo bom. Não foi o que aconteceu, teve um jogador expulso no primeiro tempo. Acabou que nem finalizou. O Cruzeiro também teve um jogador expulso com 20 do primeiro tempo, prejudicou muito a linha do Mateuzinho. Aí Fortaleza bateu, Sport bateu, Rolaser bateu. Brentford e Chelsea, um jogo que era para muitos gols, ficou 0-0. O Simeone, eu vi, ele finalizou acho que com 5 do segundo tempo, mas no primeiro tempo não. Villarreal e Bilbao também era jogo para muitos gols e ficou 0-0. O Koné também não finalizou. O Benasser também não finalizou. Independente fez gol. Gol asiático Inter Miami e Toronto foi. Do Trash foi. Do Ajax foi. Do Strongest foi. Fortaleza perdeu em casa pro Milionários do Campeonato Colombiano, né? 2-0. E ele reembolso. Beleza. O que mais dá pra eu destacar aqui de ontem? Ontem não foi muito bom, não, tá bom?
Até por isso eu tô adaptando para essa linhagem de odd 2, né? Eu acho que vai dar uma tranquilidade maior na hora da montagem das apostas. Ó, de marcador de gol, o Hulk não fez gol, até teve acho que dois chutes a gol, mas não fez gol. O Cano não fez gol, Neymar anulou, o Oyarzabal e o Adrian Martinez foi. O Suárez, eu vi um lance que ele tava sem goleiro e finalizou para fora. Perdeu uma grande chance. O Messi fez gol, mas o Suárez não. E o Brobbey anulou também. Beleza. Na NBA, o que dá pra eu destacar aqui? Cara, a variação eu fui só com o do Christian Brown, né? Aqui, ó, cadê o Christian Brown? Ela veio, uma odd 3,30. E agora, interessante, como a odd é odd 2, as linhas selecionadas, a variação vai dar uma odd maior, né? Deve virar ali pelo menos uma odd 4, uma odd 5 muitas vezes, tá bom? Então já deixa eu mostrar. Aí aqui o bingo de ontem, né, que eu tinha falado. O Wendel não finalizou. O Marcos Antônio eu acho que deu uns dois chutes, cara. Que ele deu um chute a gol, teve um chute que ele foi interceptado, ele chegou bem à frente, teve bastante liberdade. No primeiro tempo, principalmente. O Casimiro finalizou, só que não foram dois chutes, né? Enfim. E aí as de hoje, que eu montei, hoje tem bem menos jogos, né? Tá? E o bingo que a gente montou pra hoje. Deixa eu mostrar aqui as de hoje. Aqui, ó. A minha do futebol é essa daqui, lembrando, que nem eu falei, meu critério agora é odd 2, então com menos coisas já vai dar uma odd alta. Então eu selecionei três linhas e deu uma odd beirando 13, 14. Nesse Bolonha e Napoli eu peguei um chute do Spinazzola e uma do Ebischer. O Ebischer não tá com tanta moral no Bolonha, vem sendo reserva, mas é um suíço que cria bem as jogadas. Se ele jogar, pagar mais odd 2 é uma boa. E o Spinazzola, eu acredito que se ele jogar, vai ser uma Napoli com três zagueiros e eles fazendo uma ala esquerda, por ser um lateral muito ofensivo e ser um jogo difícil fora de casa. Se ele jogar, eu acho que vai ser uma Napoli com três zagueiros. E aí ele teria todo esse corredor e pagar mais de 2, eu acho uma boa. E aí Farense e Casa Pia são duas equipes que não são ruins, tá bom? Lógico, não chega perto ali do Sporting, do Porto, do Benfica, nem do Braga. Mas são equipes que, dentre essas equipes menores de Portugal, na Elite, estão longe de ser as piores, tá bom? Aí a minha variação foi, aí eu peguei individual, né? A minha variação foi só envolvendo essa do Bolonha e Napoli, deu mod 56. Lembrando, linha só de primeiro tempo eu não pego variação, tá bom? Só olhando para o jogo todo. Então, dois chutes do Ebcher e dois do Spinazzola, mod 56. Eu acho mais provável o Spinazzola jogar. Se jogar, tem a possibilidade dos dois não atuarem, tá bom? Os dois não são titulares absolutos, beleza? E aí, de marcador de gol, selecionei três caras. O Caio Dantas contra o Atlético, pagando 3,20. O Isaac contra o Leicester. E o Budimir contra o Leganés. Eu analisei o retrospecto recente. E acho que nos últimos dois ou três jogos o Caio Dantas não fez gol. Mas antes desse período, nos últimos três ou quatro, ele fez gol todos em sequência, tá bom? Na Copa do Brasil, no Campeonato Goiano, foi metendo gol pelo menos um por jogo. O Isaac é a grande referência ofensiva do Newcastle, que deve fazer ao menos um, dois, talvez até três ou mais gols no Leicester. E o Budimir é o centroavante do Osasuna. Os últimos gols dele, eu tava vendo, os últimos três pelo menos, todos foram de pênalti. Ele é o batedor de pênalti oficial do Osasuna. O Osasuna não vive lá grande momento, mas o Leganés também não tem nada demais. São duas equipes defensivas, essa aqui é a verdade. Tá bom? Mas se tiver um pênaltizinho, é o Budimir que vai bater. Beleza? E na NBA, cara, de linha simples, eu só peguei uma assistência no primeiro quarto pro Tobias Harris. Que nem eu falei, tem uma tranquilidade muito maior de pegar as linhas agora, por pagar pelo menos odd 2. Então se eu errar, beleza. A cada duas eu acertando uma, tá ótimo. Tá bom? Aí, nas linhas de pontos, eu usei 10 pontos do Q1Ls e a variação dele que é 15 pontos, numa odd 6. E é isso. Como eu falei, hoje tem pouquíssimas coisas. Além do bingo que a gente montou aqui no vídeo. Tá bom? Vamos aí para a reta final do vídeo agora. Bom, deu para analisar bem então esses dois jogos, Goianiense Athletic e Leicester e Newcastle. Acaba que a gente usou só esse bingo no jogo do Leicester contra o Newcastle, muito porque na Série B não abre linha de finalização, desarme, falta, e aí tem menos opções mesmo. Mas enfim, deu para trazer também as apostas pro dia, né? Principalmente esse Bolonha e Napoli que eu destaquei, talvez seja inclusive de futebol bem praticado, talvez o melhor jogo de hoje, tá bom? No geral é isso, não tem muito mais o que falar não. Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!